O que é ser criado à imagem e semelhança de Deus? As palavras imagem e semelhanças usadas junto no texto nos passam a ideia de similaridade. Segundo o dicionário, qualidade do que é similar, semelhante. O que temos aqui, inicialmente, é um grande contraste. No início da criação, Deus criou toda a natureza e os animais. Essa primeira parte da criação não é mencionada como tendo similaridade especial com Deus. Deus a fez através da sua palavra criativa. No entanto, já sobre a criação do ser humano, vemos que existe algo a mais. A similaridade com o próprio Deus. Ele diz ali que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ser a imagem e semelhança de Deus não significa que somos pequenos deuses e nem que temos qualquer poder soberano e independente em nós. Ser a imagem e semelhança de Deus parece nos apontar para características de Deus que vemos revelada na Bíblia e que também são encontradas nos seres humanos criados. Poderíamos citar aqui algumas possíveis, tais como a capacidade de pensar. Dentre toda a criação de Deus, somente os seres humanos têm a capacidade incrível do pensamento racional e lógico. Se refletir sobre si mesmos, de saber e entender as coisas de forma profunda, de entender a própria vida e a própria mente. É certamente uma característica de Deus dada a nós em uma escala menor. Vemos também a capacidade criativa. Como Deus, nós também temos em nós a capacidade criativa para criar coisas. É claro que criamos a partir daquilo que já foi criado, mas é uma capacidade que só encontramos no Criador e que certamente faz parte de sermos a imagem e a semelhança de Deus. Outra coisa é a capacidade de avaliação. Nós temos em nós essa grande capacidade de julgar o que é certo ou errado, apesar de termos alguns instintos em nós. Não somos como os animais, que agem apenas baseado neles. Nós temos a capacidade de avaliar, de julgar e de observar. Essa capacidade vemos em Deus, que age baseado na justiça e na retidão. Certamente, sermos a imagem e semelhança de Deus não se resume apenas a estas que eu acabei de citar, mas elas nos dão uma ideia do que pode ser essa similaridade que temos com Deus. O que temos de ter em mente é que Deus nos fez especiais, que Deus nos valorizou diante de todo o resto da criação, que Ele nos amou de forma especial e tratou a nossa vida como algo precioso. Evidentemente, devemos aqui fazer um parênteses importante. O pecado desfigurou a beleza de sermos a imagem e semelhança de Deus. É por isso que hoje conseguimos, como seres humanos, contrariamente a toda a possibilidade que Deus nos deu, agir de forma errada, irracional, maldosa, cruel, contrária a toda a beleza de sermos a imagem e semelhança de Deus, que nos foi dada quando fomos formados. Perdemos muitas das preciosas características que tínhamos. Essa imagem foi manchada. Por isso, Deus envia seu Filho ao mundo, Jesus Cristo, para nos restaurar. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15, nós podemos ler: esse é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é Deus. Por isso é a imagem perfeita do próprio Deus. E a sua missão também consiste em restaurar a nossa vida para que voltemos a nos aproximar de ser a imagem e semelhança de Deus.
através da restauração que nos proporcionou na cruz. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 29, fala assim: portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Também vemos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Todo aquele que está em Cristo é, sem exceção, uma nova criatura. É uma nova criatura porque nasceu de novo, como ensina o Senhor Jesus lá em João capítulo 3, versículo 7. Porque foi gerado pela palavra da verdade, como nos diz Tiago, capítulo 1, versículo 18. Porque foi criado em Cristo Jesus, como está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Porque nasceu não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece, como nos instrui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Se você está em Cristo, então agora é uma nova pessoa. Tudo quanto pertencia à sua vida velha já não mais é levada em conta em relação a você. Seu passado aponta para os atos de uma pessoa morta, que legalmente já não existe mais. Ser nova criação implica em ter uma nova identidade. E é isso que a Bíblia quer dizer quando fala que tudo se fez novo. Ou, segundo a tradução da Bíblia de Jerusalém, se fez uma realidade nova. Agora você é uma nova pessoa, com uma nova identidade e realidade acerca de si mesmo. Quando a palavra de Deus diz que tudo se fez novo, ela não quer dizer que você foi melhorado como se fosse um pneu recalchutado. De modo nenhum. Ela quer dizer que você foi recriado, refeito e que há uma nova realidade a seu respeito. Isso não é maravilhoso, irmãos? Isso não é maravilhoso, queridos? Antes de sermos recriados em Cristo, éramos escravos do pecado. Mas agora há uma nova realidade a nosso respeito. O pecado já não mais tem domínio sobre nós, como diz a Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo 14. Entretanto, muitos crentes podem testemunhar que na prática, em sua vida diária, parece que muito daquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito, como estas realidades da nova criação, por exemplo, se encontram às vezes tão distante de nós. Sabemos, irmãos, que a palavra de Deus é a verdade e que Deus não pode mentir. O próprio Senhor Jesus, orando ao Pai, em João capítulo 17, versículo 17, a parte B do versículo, a tua palavra é a verdade. Logo, a palavra de Deus é digna de toda confiança. Por isso, viva como alguém que nasceu de novo. Viva esse novo nascimento, essa nova criação que o Espírito Santo de Deus faz na tua vida e no teu coração. E faça tudo para a glória do nome santo de Jesus. Amém? Pois bem, queridos, vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem. Um forte abraço do seu irmão em Cristo, pastor Flávio Neres, e até o nosso próximo encontro.